vou falar um pouco sobre Bion e sua contribuição para a psicanálise. Wilfred Bion nasceu na cidade de Mutra, na Índia, em 1597. Filho de pais britânicos, foi enviado à Inglaterra aos 8 anos para estudar. Alistou-se no exército aos 19 anos e saiu após a Primeira Guerra, para ingressar na Universidade de Oxford. Lá estudou História, Filosofia, Teologia e iniciou-se em Letras. Após entrar em contato com as obras de Freud, resolveu cursar Medicina e tornou-se aos 33 anos. Bion começou a estudar psicanálise durante um período de 2 anos como trainee no psicanalista inglês John Hickman. Mais tarde foi supervisionado por Melanie Klein. Durante a Segunda Guerra Mundial, dedicou-se bastante tempo à análise de grupos, e essa experiência lhe rendeu algumas obras. Intercoup, Tensões de Terapia, Linde ao Grupo Project, Grupo Dynamic e Revisite. Bion abandonou as pesquisas nessa área para dedicar-se à psicanálise. Ingressou na Sociedade Britânica de Psicanálise. Foi presidente da associação entre os anos de 1956 e 1962. No final dos anos de 1960, as ideias de Bion não batiam com as dos demais psicanalistas da Sociedade Britânica. Essas divergências fizeram com que o médico se mudasse para Los Angeles, mas enfrentou nos Estados Unidos o mesmo impasse que encarou em Londres. Bion então dedicou a viajar ao mundo divulgando suas ideias em palestras e conferências, passando pelo Brasil durante a década de 1960. 7-0. A teoria de grupos. Segundo a teoria de Bion, cada grupo possui uma atividade mental, que tem 2 níveis de funcionamento, consciente e inconsciente. O primeiro é racional e conduzido por meio do princípio da realidade. Já o segundo é emocional e funciona por intermédio do princípio do prazer, ou seja, o grupo é orientado a evitar atividades que desagradam. Ainda a mentalidade grupal, que nada mais é do que a atividade mental desenvolvida no interior do grupo através da contribuição de cada indivíduo. É importante ressaltar, no entanto, que a mentalidade grupal não soma da mentalidade dos indivíduos, mas a equivalência entre elas. Na prática, isso significa que membros se unem em função de objetivos comuns e estabelecem relações de semelhança. Os grupos simbolizam ainda o sentimento de pertencer a uma família, e esse pertencimento gera reações regressivas de busca e perda de afeto, dependência, luta, fuga e acasalamento. A teoria do pensar. Bion defendia que pensar surge como uma saída para lidar com a frustração. Segundo o psicanalista, se o ódio resultante da situação de desapontamento for menor que a capacidade do ego de suportá-la, será uma forma de saída de desenvolver o pensamento por meio que Bion chamou de função alfa. Porém, se o ódio for excessivo, protopensamentos denominados por Bion de elementos beta encontrarão uma saída e se transformarão em agitação motora e somatização do ódio. Os elementos de beta, Bion chamou também de pantelha beta, que se espalham de forma caótica e não permite a distinção entre consciente e inconsciente, entre fantasia e realidade. O psicanalista mostrou ainda que pantelhas betas dominam pacientes psicóticos e o pensamento desses indivíduos adquire uma dureza capaz de gerar danos reais àquela pessoa. Bion e a psicanálise. Além da teoria de grupos e do pensar, Bion também marcou sua contribuição para a prática da psicanálise. Ele ampliou o conceito de memória e desejo. Recomendou que a postura do analista diante do paciente fosse alguém que abrisse mão desses elementos, inclusive do desejo de curar o paciente, e entrasse no consultório sem a lembrança da sessão anterior. Já conheci um pouco sobre Bion, né? Então Bion, ele trouxe como grande contribuição, né, a teoria dos grupos, a teoria do pensar consciente e inconsciente, né? E nessa questão ele trouxe a função alfa e beta, né? A função alfa é mais racional, a função beta é mais irracional, né? Então Bion ajudou muito a gente a entender os elementos, né? Continente, conteúdo, né? E o continente, né? Onde o continente que preenche o conteúdo, né? E tudo isso. Psicanálise e Bion.